Hoje, no dia 7 de janeiro de 2014, aqui no centro de Vitória, no Palácio Anchieta, nós tivemos a presença de 54 prefeitos que conversaram com o governador Renato Casagrande. A proposta principal era dialogar sobre um projeto de reconstrução do Estado do Espírito Santo. Detalhar o plano de reconstrução, dizer aos municípios como vamos operacionalizar esse plano, trazer a Defesa Civil Nacional para que possa também orientar os prefeitos, os dirigentes municipais, como elaborar um plano de trabalho, quais são os critérios, quais são os passos para que a gente possa também conseguir recursos do governo federal. Informar aos municípios, aos prefeitos, aos secretários, à Defesa Civil Municipal, do grupo de trabalho que montamos a partir de hoje, para que possamos orientar os prefeitos, as suas equipes na elaboração dos planos de trabalhos. Dizer que o trabalho de assistência da entrega do cartão reconstrução depende do cadastro feito por cada município. Então é a parte operacional. Nós apresentamos o plano de reconstrução, estamos trabalhando o financiamento desse plano, estamos executando aquilo que é parte do governo do Estado, mas tem uma parte operacional, ou a maior parte operacional, depende dos municípios. Então essa é uma reunião para que a gente possa colocar na prática aquilo que nós já estamos construindo dentro da recuperação do Estado. Técnicos da Defesa Civil. Qual foi o objetivo dessa participação, de esclarecimento? Os técnicos da Defesa Civil Nacional vão estar aqui a semana toda para que, junto com os nossos técnicos, possamos ajudar os técnicos dos municípios. Então, há uma apresentação de como será cada passo, para que a gente possa também apresentar o plano de trabalho ao governo federal, a apresentação dos projetos, porque a obra com recurso vindo do governo federal depende de projeto, mas a primeira etapa é a apresentação do plano de trabalho. Então, toda a orientação para que a gente não perca tempo com relação a plano de trabalho mal feito, para que a gente não perca tempo com relação a algum equívoco, algum passo dado errado. E um passo dado errado muitas vezes pode custar aí 1 mês, 2 meses, 3 meses. E nós estamos trabalhando com emergência, com urgência, né, das ações feitas por todos os níveis de governo. A visita da presidente Dilma trouxe alguma interferência direta no plano? Trouxe interferência no sentido de que o governo federal está sendo parceiro. Foi parceiro na hora da resposta, da assistência, da ação humanitária e será parceiro com toda certeza agora nessa fase da reconstrução do Estado. Então, esse trabalho bem articulado com o governo federal e bem articulado com os municípios é o passo certo que a gente tem que dar para que a gente ganhe velocidade na reconstrução do nosso Estado. Como que vai ser essa divisão econômica para os municípios? Os municípios farão aquele trabalho do ambiente voltar ao normal, do dia a dia. A reconstrução será muito financiada pelo governo estadual e espero pelo governo federal. Essa é a nossa expectativa. Qual seria o plano do município de Cariacica hoje, nesse momento? Bem, nesse momento nós estamos dando um suporte às famílias que ficaram desalojadas e desabrigadas. A gente continua com esse trabalho, com cestas, com atendimento, regularizando a questão da FGTS, cadastrando todo mundo. A outra ação é nessa parceria com o governo do Estado e também solicitando ao governo federal obras estruturantes ao longo do Formato e ao longo do Marinho. E também os muros de contenção. Eu, essa semana, já vou trabalhar dando ordem de serviço para vários muros de contenção, em Porto de Santana, Sotelândia, Itacibá, Oriente, principalmente, mas também já estamos finalizando os projetos para encaminhar diretamente ao governo federal, como foi orientado hoje pelo governador Renato Casagrande. Você já tem uma ideia de quantos desalojados e desabrigados no município de Cariacica? Olha só, desalojados, passou a 100 desalojados. Desabrigados, já passou o número de 20 famílias. Ainda não chegaram esses dados totalmente atualizados, porque nós estamos, ao mesmo tempo que a gente está computando, nós estamos atendendo. Então, assim, a gente continua nas áreas de risco, trabalhando firmemente, e aonde o alagamento foi muito forte,
a gente continua atendendo as comunidades, as famílias a retornarem para suas casas. Esse ano o senhor já disse que o município de Cariacica não foi o foco nos veículos de comunicação do Estado do Espírito Santo. Isso significa que o município já estava preparado para essa chuva? Houve uma interferência, abriu os rios, tomou uma providência logo no início de sua gestão? Exatamente, Giovanni. Nós trabalhamos com as chuvas de janeiro de 2013, quando a gente assumiu. Nós passamos, a chuva foi muito menor do que essa de dezembro, a gente passou por um caos. Então ali nós começamos as providências. Em parceria com o governo do estado, nós começamos a limpeza de canais, de valões. A gente chegou a 90% de limpeza e de maneira constante. Então isso ajudou muito para que a gente não passasse por diversas situações que nós passamos em janeiro, graças a esse trabalho contínuo e conscientização da população. Aquela sacola de lixo, aquela garrafa PET, aquele resto de colchão que jogam nas vias, provocam esse tipo de entupimento. Eu exijo de cada morador e de cada moradora que tome essa precaução, porque depois é fácil culpar o poder público, mas na hora de tomar a sua atitude, de não construir em áreas de risco, próximos a rios, tudo isso vai ajudar muito, e aí não pensa de forma coletiva e acaba prejudicando todo mundo. Essa ação coletiva ajudou muito para que a gente não fosse o foco negativo desses alagamentos, dessas últimas chuvas de dezembro. Quais são os planos de reconstrução para o município nesse momento? Nós estamos trabalhando em conjunto com o governo do estado, esperando uma ajuda melhor do governo federal, e temos trabalhado com a nossa equipe toda dedicada a esse trabalho importantíssimo agora não só de reconstrução da nossa cidade, mas principalmente de reconstrução das vidas das pessoas. Então nós estamos fazendo ações comunitárias todos os sábados, nos bairros mais carentes que foram atingidos por mais tempo com o problema da chuva. Depois vamos estender para outros bairros. Estamos fazendo recadastramento de todas as pessoas que estão desabrigadas, que estão desalojadas, e fazendo visitas às residências ou às residências afetadas, fazendo todos os registros necessários para poder fazer os encaminhamentos para receber a ajuda do governo do estado e do governo federal. E para também ajudar no que nós podemos. Nós estamos disponibilizando kits de limpeza para as famílias, estamos fazendo lavagem com cloro nas ruas, enfim, um trabalho muito, muito intenso, levando água para aqueles que ainda precisam de água, levando cestas básicas para aqueles que precisam de cestas básicas. Eu tenho falado para a minha equipe que agora o trabalho talvez seja até maior do que no início. Eu estive no município de Vila Velha e andei por vários bairros e percebi o sofrimento do povo de Vila Velha. O que eu achei mais interessante, prefeito, é que muitos dos moradores alegam que a culpa não é da gestão atual, a culpa é do histórico de Vila Velha. Muitos anos, vários bairros foram construídos em espaço, em locais indevidos. Então, me parece que o povo confia nessa gestão. O senhor já conseguiu visitar, por exemplo, o bairro Pontal das Garças, que foi extremamente abalado pelas enchentes? Com toda certeza. Pontal das Garças, Dali Santos, Guaranhuns, todos eles, não só agora. No momento da crise, a gente estava lá junto com as lideranças, junto com as famílias, ajudando a entregar cestas, ajudando a entregar água e tentando, de alguma forma, minimizar o sofrimento das pessoas. Eu concordo com a análise da população, isso não é coisa dessa gestão, nem da gestão das gestões passadas, é uma história de Vila Velha, de ocupação desordenada. O governador colocou hoje com muita tranquilidade isso, até citando a nossa iniciativa de começar a enfrentar esse problema. Eu sei que o problema já está bem avançado, mas nós temos que enfrentar esse problema. Eu vou baixar alguns decretos nos próximos dias para a gente tentar ir regulamentando essa ocupação e, de alguma forma, transferir aquelas famílias que hoje estão em áreas de risco para outras áreas mais seguras, para que elas possam ter uma vida mais tranquila. Assim, a gente não pode sofrer a cada chuva além da intensidade como a gente tem sofrido hoje. Eu queria destacar também que todo o trabalho feito em 2013 pela Prefeitura colocou a cidade, pelo menos 90% da cidade, rapidamente na sua normalidade. Então, nós estamos no caminho certo. Agora tem esses 10% que a gente precisa ter um tratamento muito intenso para que eles possam retomar rapidamente sua normalidade.
Houve um episódio extremamente desagradável que a imprensa, de uma certa forma, acabou atacando a gestão do município de Vila Velha em relação à viagem do senhor dos Estados Unidos. O senhor largou a família, largou todos os seus compromissos e veio correndo para o município de Vila Velha. Nesse momento em que o senhor foi atacado pela imprensa local, qual é a resposta que o senhor dá agora? A resposta que eu estou dando, principalmente, primeiro foi um equívoco da minha parte, acreditei numa previsão que não se confirmou, mas também não estou culpando ninguém, tá? Tive que levar minha família para um determinado ponto, já estava muito tempo programado, eu voltei rapidamente. A minha equipe, que é uma equipe excelente, tomou todas as medidas necessárias na minha ausência e continuou me apoiando na liderança desse processo de enfrentamento e agora de reconstrução. O que eu tenho mostrado é que com trabalho e com honestidade, que é isso que a gente está tentando demonstrar no município, a gente supera qualquer crise, né? E em respeito àqueles que estão mais sofridos hoje, eu estou deixando esse episódio para trás. Se futuramente for questionado dele, eu toco. Mas hoje eu só quero trabalhar com honestidade, com transparência, para poder, mais uma vez, vou repetir, restabelecer a normalidade na vida dessas pessoas. Você tem uma base econômica, quanto o município vai precisar para ser reconstruído? Não tem essa base ainda, não tem como. Nós estamos agora mensurando os prejuízos. Agora já já contamos com a solidariedade do governador Renato Casagrande, vou continuar contando para a gente fazer esse processo e vamos atrás de recursos federais também. Nós temos projetos, nós temos bons contatos lá, vamos ver se a gente consegue diminuir esse prazo de reconstrução o máximo possível. Então quer dizer que prefeito não viaja nunca? Não, não vamos criticar, não vamos entrar nesse debate. Acho que esse debate é muito pequeno, até desrespeitoso em relação às pessoas que estão sofrendo. Tá, o episódio eu já esclareci, tá, a população que está atingindo reconheceu o nosso esforço em voltar, em assumir a liderança desse processo. Eu em momento nenhum tirei a cara na rua, nem antes nem depois. Expliquei para quem precisava explicar. Para aqueles que estão querendo fazer uso politiqueiro, estou ignorando e estou trabalhando. Nosso prefeito Rodney Miranda, muito obrigado, prefeito. Feliz 2014. Nós vamos circular aqui conversando com os outros prefeitos do estado do Espírito Santo. Ontem eu assumi o exercício da presidência do Tribunal de Contas e uma das primeiras medidas nossas foi debater sobre possíveis medidas, possíveis apoios que o Tribunal de Contas pode prestar neste momento em que o Estado passa por essa dificuldade. Estamos aqui hoje, inclusive, com a presença do conselheiro Pimentel, conselheiro Chamum, conselheiro Abudib, praticamente a maioria do nosso plenário, e verificamos que o tribunal tem que orientar e também fiscalizar essa aplicação dos recursos públicos. No tocante à orientação, nós vamos estar tomando medidas justamente para estar aberto à consulta dos prefeitos, se possível vamos fazer reuniões, orientações. Hoje, de certa forma, muito boa essa reunião, o governo do estado tomou uma excelente iniciativa a orientar os prefeitos sobre procedimentos, de como aplicar os recursos, a forma de captação. Isso entendo como um passo super importante. E vamos estar também acompanhando esse processo. Nós estamos aqui no Palácio Anchieta e vamos conversar com o prefeito Henrique Vargas. Prefeito, quais são os planos para reconstruir o município? Primeiro foi o plano de assistência, né? A gente teve que identificar todas as famílias atingidas e que perderam tudo, né? Fazer um cadastro dessas famílias através da Secretaria de Ação Social em parceria com a Secretaria de Obras, Ação Social que está viabilizando o alimento, né, a água para essas pessoas, e a Secretaria de Obras que está fazendo, junto com a Defesa Civil, que está fazendo o levantamento das casas que foram atingidas, as casas que precisam ser totalmente reconstruídas, né? Algumas vão precisar retirar dos locais que são em área de risco, as casas que foram desabadas. Na nossa cidade de São Gabriel da Palha foi mais ou menos 50 cidades que vão precisar ser totalmente reconstruídas e mais 200 casas que vão precisar de reparos e reformas. Você já tem uma ideia de quantos desalojados e desabrigados?
casas inundadas no período do alagamento, que foram 3 dias, mais ou menos umas 1.000 pessoas, né? Hoje a gente tem pouco mais de 50 pessoas no abrigo, porque nós já realocamos ela tanto no aluguel social, em outras casas, como também na casa de parentes e de amigos. Então, no abrigo hoje em São Gabriel, enquanto 50 pessoas. E o plano de resgate, de tentar tirar essas comunidades que moram na beira do rio, como é que funciona isso? Tirar aquelas pessoas que moram há anos na beira do rio, você vai colocar onde? Que local? São Gabriel são 2 pontos específicos de alagamento. O córrego São Gabriel, onde atinge o bairro Santa Helena, e o rio São José, onde atinge o bairro Cachoeira da Onça. Algumas casas nunca tinham entrado água, né? Foi a primeira vez na história que entrou casa num nível muito alto, principalmente no bairro Cachoeira da Onça. Outras estão em área de risco. E essas pessoas nós estamos fazendo levantamento para serem removidas. E aí a gente precisa da parceria do governo do estado, do governo federal, para que a gente possa encontrar um local e construir as casas para retirar essas pessoas desses locais. Ok, nós conversamos aqui com o nosso prefeito. Prefeito, feliz 2014, boa sorte na reconstrução de sua cidade. Vamos circulando, conversando com outros prefeitos do estado do Espírito Santo. Nós estamos aqui com o Dalton Perim e vamos conversar com ele sobre o reflexo dessa reunião. Muito bem. Bom, na verdade, essa reunião ela foi muito positiva no nosso entendimento, porque mostrou que o governador, após essa situação de calamidade que se assolou no Espírito Santo, ele agiu rapidamente e já se organizou para poder ajudar os municípios, que foram mais de 50 municípios atingidos com calamidade. Então essa reunião demonstra a sensibilidade, né, do governador e a sua capacidade de botar a sua equipe à disposição dos municípios mais afetados na organização e no apoio logístico e financeiro para reconstruir os nossos municípios. Alguns municípios, como o de Vila Velha, né, e teve outros. Na Grande Vitória, o município de Vila Velha, que já tem um histórico de alagamento, esse ano assim foi extremamente atingido. Você acredita que essas novas propostas do nosso prefeito Rodney Miranda, que vem desenvolvendo uma política bem eficaz para amenizar esses impactos, dessa vez vai resolver o problema? Porque Vila Velha já tem um histórico de alagamento, né? Na verdade, nós precisamos compreender que as características do município de Vila Velha, elas são um pouco atípicas de outros municípios. Ela tem uma região muito baixa, uma grande região baixa no nível do mar, que a solução técnica para a solução definitiva disso seria um grande projeto de bombeamento dessas precipitações pluviais, mas que com certeza não depende só da vontade do prefeito. A gente sabe e percebe que o nosso prefeito Rodney Miranda, ele está sensibilizado com esse problema, mas a gente sabe também e compreende que ele precisa do apoio do governo federal, porque sem recurso do governo federal, com recurso próprio, pela dimensão do projeto de solução daquelas áreas ali, o município sozinho não consegue resolver. Então a expectativa é que com essa situação agravante como aconteceu, ele possa ter sensibilizado o governo federal e possa ter acesso a recurso para poder implementar uma ação definitiva para acabar com esses alagamentos no município de Vila Velha. Palácio Anchieta conversando agora com o governador do estado do Espírito Santo. Governador, esse plano de reconstrução do estado do Espírito Santo, quais serão definitivamente os investimentos destinados para esses 54 municípios? O senhor já verbalizou isso. Como que vai ser a divisão desse dinheiro para esses 54 municípios? Olha, no mínimo 540 milhões de reais de investimento total. A divisão de cada município de acordo com a necessidade de cada município. O município é que vai apresentar, nós já temos um levantamento prévio, mas é de acordo com a necessidade de casas, de ruas a serem recuperadas, de rodovias municipais, de pontes. Então é esse o critério e a necessidade. E esse dinheiro vai ser o suficiente para contribuir, para amenizar o sofrimento desses municípios? Se não for suficiente, a gente acrescenta mais recursos, porque a gente vai querer recuperar o Estado. O Estado foi destruído por uma chuva que nós nunca tivemos, então é necessário que a gente possa, em parceria com o governo federal, com os governos municipais, com a sociedade capixaba, a gente possa reconstruir o Estado do Espírito Santo. Não há como tentar comprar equipamentos para prever essa tragédia? Prever tragédia, você pode prever, não pode prever, assim, com previsões meteorológicas, mas dessa vez, praticamente impossível de prever a quantidade de chuva que caiu aqui. O que é possível fazer, a gente está fazendo obras que reduzam o impacto, que faz com que o ambiente suporte o impacto de uma tragédia dessa
com menos estrago, mas são obras que nós já estamos fazendo, contenção de encosta, galerias, bombeamento, controle de vazão de rio, estamos fazendo isso, mas precisamos de tempo para que a gente possa ir construindo cada vez mais essa infraestrutura. Mas uma chuva como essa, qualquer infraestrutura seria elevada e não suportaria o impacto da quantidade de chuva que caiu no estado. Nós estamos aqui com o prefeito de Itaguaçu, um dos municípios mais atingidos pelas chuvas do estado do Espírito Santo. Prefeito, como é que está a situação do município hoje? Quais são os seus planos de reconstrução do município? A gente vem enfrentando problemas desde o dia que começou a chuva. Na verdade, a gente não começou nem a reconstruir. A gente começou, na verdade, a fazer um trabalho para que a cidade fosse no minimamente pudesse ser habitada de novo pelas pessoas, porque a cidade ficou toda lameada pela chuva que caiu muito forte, transbordou em quase 80% da cidade. Então muita lama nas calçadas, depois que o rio voltou ao seu leito, as pessoas começaram a voltar às suas casas, começaram a jogar suas mudanças nas calçadas. Para você ter uma ideia, devemos ter recolhido mais ou menos 1000 caçambas de entulhos em forma de mudanças que não prestavam mais para suas casas, comércio todo atingido, enfim. Nós, antes de falar em reconstrução, nós tivemos o trabalho de recuperar a cidade para que ela pudesse ser habitada de novo. Da mesma forma, a área rural, que foi totalmente atingida também, aí nós tivemos que fazer vamos dizer assim, fazer a estrada chegar de novo nas propriedades, para que as pessoas pudessem sair de casa, voltar ao comércio, comprar, voltar ao médico, enfim, a mobilidade foi o nosso principal trabalho até agora, mobilidade, que as pessoas pudessem entrar e sair das suas propriedades, das suas ruas e das suas casas. Hoje, para reconstruir o seu município, você tem uma ideia de valores? A gente tem uma estimativa preliminar de aproximadamente 50 milhões de reais de ordem pública. Para o comércio, que perdeu tudo, aí o valor é inestimável, mas do serviço público serão necessários aproximadamente 50 milhões de reais. Vai existir algum tipo de plano estratégico para os comerciantes do seu município? O governo do estado anunciou uma série de pacotes aqui para que o comércio fosse também atendido, para que ele pudesse recomeçar com um capital de giro, com, vamos dizer assim, juro barato, de longo prazo. E nós também vamos fazer todo um trabalho para, vamos dizer assim, devolver a estima ao comerciante, com algum tipo de incentivo. Nós vamos estudar talvez uma redução de IPTU para o comércio voltar a se restabelecer, enfim, do que o comércio precisar, a prefeitura vai estar sempre à inteira disposição. A sua casa foi atingida também pelas enchentes? A minha casa era inimaginável que pudesse chegar água nela algum dia. Chegou com 70 centímetros dentro da minha sala. O senhor foi para onde? Nós fomos todos para a Igreja Católica, fica num ponto mais alto da cidade. Todos fomos para as igrejas, nós tivemos 4 pontos de abrigos nesses dias. Além do que as pessoas iam para casa de amigos e os pontos de abrigo que serviam alimento pronto para todos os moradores que não podiam estar dentro das suas casas. O senhor também perdeu tudo dentro da sua casa? Perdi parte daquilo que eu não pude levantar porque não deu tempo. A enchente veio muito rápido, o rio subiu muito rápido. Algumas coisas a gente conseguiu suspender, mas grande parte, a maioria da parte da minha mobília também foi perdida. E é a maior cheia do seu município? Da história de que eu conheço, da que eu converso com pessoas de 80 anos de idade, é a maior cheia do município de Itaguaçu nesse ciclo de vida que a gente tem com quem conversar nessa estatística. Não, sem sombra de dúvida, é a maior cheia do nosso município. Se existisse equipamentos, existem equipamentos que podem avisar a população, você acha que funcionaria, seria importante investir nesse tipo de equipamento para informar a população sobre os riscos de chuvas fortes? A gente aprende
com as dificuldades. As dificuldades nos trazem ensinamentos. Com certeza existem e nós vamos ter que exercitar isso mais próximo com as pessoas. Como o Japão pode avisar quando vai ter um terremoto, prevenir as pessoas, nós também podemos prevenir as pessoas quando uma enchente vai chegar com as chuvas. Aliás, nós fizemos isso no sábado de manhã, quando nós sabíamos que na cidade vizinha, que está a 10 quilômetros antes de Itaguaçu, já estava transbordando. Eu fui pessoalmente à rádio às 8h30 da manhã e avisei a população de que Itaguaçu ia inundar e que as pessoas se prevenissem e fizessem o trabalho de recolocar os seus móveis nos pontos mais altos, o comércio tirar o estoque no ponto baixo, colocar mais alto. Enfim, quando chegou meio-dia, 13 horas, toda a cidade já estava inundada. Mas as pessoas não acreditam. Muitas vezes elas não acreditam que vai ser tão forte ou tão grave assim. As pessoas não deixam suas casas, as pessoas resistem em sair da sua residência para ir para um abrigo, porque elas acham que vai ser daquele jeito. Enfim, tivemos 4 enchentes em 4 dias. O rio abaixava de madrugada e 10 horas da manhã voltava a subir de novo em função das fortes chuvas que iam se repetindo durante 4 dias seguidos. Eu gostaria, prefeito, de visitar a sua cidade, me oferecer para visitar a sua cidade, para apresentar para o mundo virtual esse teu planejamento de reconstrução. E eu gostaria de estar lá junto com seus moradores, junto com seus secretários, para conhecer todo esse seu plano de reconstrução do município. Está à vontade, fique convidado, estamos lá à disposição. Nos procure na prefeitura, que nós vamos acompanhar o senhor em todos os pontos da cidade, no interior, daquilo que a gente perdeu, como pontes, bueiros, estradas, cidade do interior perderam suas casas, as pessoas do interior perderam suas casas, como da cidade. Tivemos vítimas fatais, nós temos encostas, nós temos que construir casa para tirar as pessoas da área de risco, enfim, temos que aprender com essas, vamos dizer assim, com os desastres. Eles nos ensinam muitas coisas, até para que pessoas não voltem de novo a morar em áreas de risco, onde pode haver deslizamento. Hoje a geologia está muito evoluída, ela nos diz com antecedência, olha, não constrói porque aí pode desabar um dia, então não constrói porque esse rio vai transbordar e vai atingir sua casa. Então nós temos que tirar aprendizado e lições disso tudo. Nós estamos aqui com o prefeito de Nova Venécia, o senhor Lubiana. Prefeito, quais são as estratégias nesse momento para reconstruir o seu município? Nós fizemos todo o levantamento primeiramente, né? Primeiro nós cuidamos das famílias que estavam desabrigadas, colocamos, né, em abrigos nossos. Algumas agora nós já devolvemos as suas residências, outras não, porque elas não têm como voltar, porque a Defesa Civil fez um levantamento e disse que as residências não estavam aptas a voltar mais aquelas pessoas para aquelas casas. Então nós estamos fazendo um trabalho agora de reconstrução de novas casas e nós estamos buscando, junto ao governo do estado, junto ao governo federal, parcerias para que a gente possa, né, dentro desse estado de calamidade, de emergência, e a gente possa estar buscando esses recursos junto ao governo do estado e ao governo federal. Então, nós temos passado assim, momentos difíceis, né, porque nós perdemos no nosso município muitas pontes, as estradas também que foram muito danificadas, muitos calçamentos. Então, o comércio em si também, né, os comerciantes que aonde as águas, né, o rio Cricaré, ele transbordou e ele invadiu grande parte da região central da cidade. Então, o comércio também tomou um prejuízo muito grande. Os comerciantes que estavam esperando as vendas de Natal, todo mundo bem estocado, e tomaram prejuízo, as lojas praticamente não venderam quase nada. Só tem uma ideia de prejuízo para o comércio do município de Nova Venécia? Sim, nós fizemos o levantamento do comércio, a parte que compete pessoa física, os comerciantes, em torno de 30 milhões de reais de prejuízo. E o prejuízo da prefeitura, né, com decorrer dessa perca de pontes e bueiros e casas, em torno de 40 milhões de reais. Então, o prejuízo do município entre comércio e prefeitura em torno de 70 milhões de reais. Então, 70 milhões para reconstruir o município ou mais? Esse é o primeiro levantamento. A gente sabe que na hora que, né, fechar esse levantamento vai ser mais. Mas eu acho que
a gente vai ter uma força-tarefa agora, a gente espera essa parceria do governador Casagrande. Nós estivemos aqui hoje no Palácio Anchieta, junto com ele, fazendo as reivindicações, e a gente acredita que o governo do estado vai ser um grande parceiro para a reconstrução dos municípios e principalmente o nosso Nova Venécia. A sua casa também foi alagada? Você também foi desalojado, desabrigado? Não fui não. Muitos amigos, muitas pessoas amigas da gente sim. Mas nós demos a nossa ação social lá em Nova Venécia, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, né, a Polícia Militar, né, toda a nossa equipe, a população de Nova Venécia, e melhor dizendo, do Estado do Espírito Santo, foram muito solidários neste momento, e nós fizemos um brilhante trabalho, nós tivemos ações rápidas, né, para que a gente pudesse, pelo menos de imediato, dar uma resposta à população. Eu te fiz essa pergunta, se o senhor ficou desalojado, desabrigado, porque o prefeito de Itaguaçu, ele falou que entrou 75 centímetros de água dentro da casa dele, ele perdeu também tudo. Fiquei sabendo sim dessa situação, e nós sabemos, né, que outros municípios também que foram muito afetados, igual o nosso, às vezes tem uns até que um pouco mais do que o nosso, e a gente lamenta, mas é um desafio. Eu acho que quem está na vida pública, ele tem todo dia que estar preparado para esse tipo de desafio. Estamos aqui no Palácio Anchieta e vamos conversar com o prefeito de Marechal Floriano. Prefeito, fala pra gente como é que foi o impacto da chuva no seu município. Graças a Deus, esse ano sempre vem, todo ano sempre vem chovendo. E esse ano foi uma coisa gostosa. Estou feliz, triste pelo que aconteceu no estado, que foi tragédias. A gente, questão da inundação, eu não digo zero, mas comparando com a chuva do ano passado, que choveu praticamente 230 milímetros, que chegou água na cidade, dentro do Banco do Brasil, o Banesco, que estragou até os caixas. Isso ano passado? Ano passado. E esse ano choveu mais de 600 milímetros e não foi água na rua. Isso significa que a sua gestão está contribuindo, está tomando medidas, providências para abrir os rios, não é isso? Sim. Essa parceria foi o que eu procurei o governo do estado no início do ano, com a preocupação. Graças a Deus, o governador Renato Casagrande, juntamente com a equipe aí do ACEDUB, com a casada, a equipe dele, fomos lá, fizemos uma limpeza de 7 quilômetros, aproximadamente sempre é uma limpeza, tipo uma pré-dragagem. E com essa limpeza, o zoológico, que enchia de água, não enche mais de água, o centro da cidade e uma comunidade de Santa Maria. Quer dizer, para mim, praticamente, a inundação foi quase zero. Choveu 3 vezes mais em quantidade, e a gente teve nossa cidade, graças a Deus, inundação, os comércios, graças a Deus, trabalhou normal, Natal, 1º de ano, e a gente ficou feliz. Só estragou mesmo a questão de estrada rural, que foi muita chuva, não teve muitas condições de ter, mas agora, com a ajuda do governo e a gente, está tentando recuperar para a escoação dos hortifruti granjeiros. Quanto para recuperar essas estradas rurais? Foi estimado mais ou menos, já fizemos levantamento, chamamos uma equipe de engenheiros, o pessoal da Defesa Civil local, sabe, os próprios funcionários da prefeitura. Isso é aproximadamente 4 milhões a 5 milhões em bueiros, estradas e pontes que foram danificadas. Eu tenho que esboçar aqui a minha satisfação, eu tenho parentes que moram em Marechal Floriano e a comunidade lá tem gostado da sua gestão. Uma das características é esse teu plano aí esse seu plano de drenagem, não é isso? Drenagem no município, que amenizou muito o impacto das chuvas, né? Parabéns, prefeito, né, por essa tua política. E nós temos aqui, juntamente do governo do estado, eles têm um grupo, que a primeira ação que eu tive no governo do estado para pedir a preocupação para se limpar a imagem do município. Nós estamos entre os 17 municípios que estão fazendo o projeto, o estudo e levantamento sobre área de risco, inundação e de enchente, igual de área de encosta. E entre os 17 nós estamos no grupo A. E se Deus quiser, agora no início de fevereiro, a gente vai fazer o lançamento do projeto dos 17 municípios e dos 5 do Grupo A, para mostrar para a sociedade, aqueles que moram na área de risco e naquela área da rio, que é a área de inundação. E isso o governo do estado está aproximadamente com 20 milhões o custo dessas obras. Eu também já estou indo em Brasília, já peguei uma emenda, se Deus quiser vai empenhar, só falta empenhar, de 10 milhões para poder fazer esse trabalho preventivo para a cidade ficar tranquila. Nós estamos aqui no Palácio Anchieta e vamos conversar com Raquel Lessa. Raquel, a senhora me parece que é responsável pela entrega de moradia para as pessoas que foram atingidas pela chuva. É correto? Olha, eu sou diretora-presidente do IDURB, né?
é o órgão que ficou responsável, que é responsável por moradia urbana e rural. Então, essas 1.500 casas que o governador anunciou para a construção é no nosso instituto. E nós já estamos fazendo levantamentos de todos os municípios. A gente segue o mesmo sistema do Minha Casa Minha Vida, que nós vamos agora para os municípios atingidos pela chuva, né, para essa calamidade que houve no Espírito Santo. Então, são pessoas de 0 a 3 salários mínimos que vão receber as moradias. 1.500 casas não é pouca moradia para uma tragédia dessa? Não, é o levantamento que já está sendo feito. Essas serão, eu acho que até 1.500 vão até talvez sobrar moradias, né? Porque muitas casas não vão poder ser reconstruídas no mesmo local que elas estavam. Então a gente depende agora de o município ter a área própria, né? Uma área adequada para a gente construir essas moradias. Então é um estudo que vai ser feito em cada município. E nosso maior, vamos dizer assim, o nosso maior desafio são de encontrar essas áreas apropriadas para a moradia. E já essas 1.500 casas vão ser distribuídas para quais municípios? Para os 54 municípios que foram decretados, né, estado de calamidade, né, de emergência para o nosso estado. Então são 54 municípios. 54. E existe algum município em específico que vai ter uma demanda maior? Não, nós ainda estamos recebendo as relações dos municípios. E nós vamos atender, né, os municípios que foram mais atingidos, né? Como a gente sabe que teve municípios mais atingidos. Né? Vamos citar aqui Barra de São Francisco, que foi um município muito atingido, Nova Venécia e outros. Mas Itaguaçu, né, foi um dos municípios que foram atingidos. Mas todo município vai fazer o seu levantamento e nós vamos ver qual vai ser a demanda para ser atendido. Começamos aqui com a senhora Raquel Lessa, aqui do Palácio Anchieta, hoje nesse dia, na reunião com os prefeitos e o governador do estado do Espírito Santo.